Vamos começar? Sim. Então, vamos lá. A aula de hoje... Bom? Claro. Boa noite a todos, gente. Para quem não me conhece ainda, Boa noite. O seu catequista de vocês, para quem está chegando hoje. E o tema hoje vai ser a Bíblia. A gente vai falar um pouco sobre esse livro aí, que é importantíssimo para nós cristãos, né, que conta a história de tudo. A gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse mistério da Bíblia, o que ela é, como é que ela veio a se tornar e o que a gente pode usá-la para aprofundar a nossa fé. Mas como todas as aulas, a gente começa com uma oração. Então, vamos fazer a invocação do Espírito Santo, todos de pé, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, como eu disse, a aula de hoje pode ser... O tema é a Bíblia, livro dos cristãos, e a gente vai entender um pouquinho mais como que ele surgiu, o que ele é e o que a gente pode aprender com a leitura da Bíblia, com a leitura usual da Bíblia, leitura comum. Primeiro ponto o que é exatamente a Bíblia? Daniel. Oi. Posso? Desculpa. A propósito, eu tinha pedido para ler o capítulo 1, 2 e 3 do Gênesis. Todo mundo leu? É bom, a turma aplicada é boa, né? E porque no final a gente vai se aprofundar, a gente vai mostrar o exercício de como ler a Bíblia usando esses capítulos como exemplo. Então, o fato de vocês terem lido antes já vai facilitar muito a aula, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que é a Bíblia e vamos ver o que vocês conhecem sobre esse livro aí. A Bíblia é dividida em duas grandes partes. Quais são? Antigo e Novo Testamento. Muito bem. E aí, nota 10. Eu vou deixando as perguntas um pouquinho mais complicadas, tá? É um conjunto de livros dividido em Antigo e Novo Testamento. Quantos livros compõem a Bíblia? Essa vai ser difícil alguém saber de cor, mas vamos ver. Alguém tem ideia? Alguém chuta um número? Quantos? 15. Mais? 73. Nossa, 73. Você não ouviu, parabéns. Você chutou, foi sensacional. Eu vou pedir os números da loteria para você depois. Exatamente 73. Tá? São divididos em um certo número de livros no Novo, um certo número de livros no Velho. Alguém tem um palpite? A soma é 73. Quantos tem no Velho, no Antigo Testamento? Dá um chute. Quase. Mais poucas. Mais. 33. Não. 40. Um pouquinho mais. Menos. 46. Ouvi alguém falar. 46 no Antigo Testamento. 27 no Novo. Aí só... São 27 no Novo Testamento, 46 no Antigo. Tá? Agora não vou nem colocar, porque como pergunta vai ser complicado. São cerca de 40 pessoas, que a gente chama de hagiógrafos, que escreveram coletivamente a Bíblia,
ao longo de um período de 1.600 anos, mais ou menos. Tá? Então, se for pegar os primeiros livros que foram escritos da Bíblia, foram em torno de 1.000 anos antes de Cristo, tá? Que foram passados para escrito. E talvez mais, na verdade, provavelmente mais. Se for pegar a história toda, ela começa 1.600 anos antes de Cristo, assim. Chegando até os últimos livros, que foi o Apocalipse, que foi o último a ser escrito lá pelo ano 80, por aí, na era cristã. Claro? Só uma curiosidade. Esses slides a gente vai receber? Eu posso mandar depois, sim. Posso mandar. Tá, não tem problema de anotar, depois a gente manda, sim. Mas o que vocês acharem interessante, anota, porque vale a pena. Tá? E foi escrito em 3 continentes diferentes, parte na África, parte na Ásia, parte na Europa. Se você for ver, ela foi escrita também em muitos estilos diferentes. Tá? Parte dela é escrita é uma narrativa, parte é poesia. Tá? Existe, por exemplo, um livro da Bíblia que ele é basicamente poético, chamado Cântico dos Cânticos. Existem vários livros que são narrativas. Existem livros da lei, né? O Levítico, o 3º livro da Bíblia, ele é basicamente um livro de leis. Existem livros proféticos, por exemplo, vamos dizer assim, o 3º terço do Antigo Testamento são livros proféticos, livro do profeta Isaías, do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, profeta Daniel, esse conheço bem. Você fala, foi 600 anos, né? Se fez a Bíblia, vamos dizer assim. Esses 40 escritores são de 3 continentes diferentes, África, Ásia e Europa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que pessoas diferentes escreveram a Bíblia, basicamente. Acredita-se que quem colocou os primeiros livros do Antigo Testamento, né, que são os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, se eu não me engano. Quem colocou esses livros por escrito foi da época do rei Davi. Ele e Salomão foram quem reuniram. Na verdade, já existiam textos todos, a história já era contada, mas foi passada por escrito de uma forma sistemática, provavelmente nessa época, que é em torno de 1.000 anos antes de Cristo. Começou a ser passado reunido num lugar só. Até porque lá, naquele ponto, né, quando Davi construiu... Estou avançando um monte de história aqui. Mas quando Davi construiu o templo, lá era um lugar que se podia guardar facilmente os escritos, né? Entendeu? Mas aí depois, então, Solomon... Mas ao longo desse, por exemplo, do Antigo Testamento foi daí até 200, 150 anos antes de Cristo. Vários livros foram aparecendo. Né? Assim, e aí foram reunindo e levados às sinagogas, o pessoal lia, tratava como livros sagrados e tal. No Novo Testamento, aí começa-se mais ou menos no ano 50. A primeira carta a ser escrita é uma carta de São Paulo, no ano 50. Né? E de lá, na década entre 50 e 70, nessas 2 décadas foram escritos os 4 evangelhos, as cartas tal, e o Apocalipse veio um pouco depois que fechou. Nossa, aí eu vou fugir muito do tema agora da aula. Mas o cânon foi fechado pela igreja. Isso, na verdade, vamos me aprofundar na aula que vem. Então, guarda essa pergunta. Como é que a gente fechou o cânon da Bíblia? Mas vamos em frente. Eu estou falando dos estilos. Evangelho é um estilo que foi criado esse nome por causa dos evangelhos, porque ele mistura tudo, por exemplo. O evangelho tem parte narrativa, parte é histórico, parte é profético, parte poética, você tem tudo meio misturado lá, e aí criou-se um gênero literário chamado evangelho. Você não tem um jeito de definir explicitamente um desses gêneros. E o estilo apocalíptico, que você conta coisas referentes a tempos que virão.
Foi escrita entre essas 40 geógrafos que eu falei, tinha reis, tinha profetas, pescadores, médicos, sacerdotes, nobres, plebeus, todo tipo de gente. Ponto extra para quem descobrir quem que é o médico. Isso aí. Lucas, né, autor do Evangelho de Lucas, autor também do Atos dos Apóstolos, ele era médico, né? E a Bíblia, em um outro livro, uma carta de São Paulo, ele manda saudações a Lucas, o médico. É aí que a gente sabe que ele é médico. Então, a gente fala, era para isso ser uma grande bagunça, porque foi um livro escrito ao longo de milênios, vários séculos, foi escrito ao longo de muitas pessoas distintas, e foi escrita em um monte de estilos diferentes, e foi reunido, mas não. A Bíblia forma um conjunto que é coeso, um conjunto que tem uma linha narrativa muito bem definida. A gente vai chegar nisso já já. Tá? Ajuda a entender um pouquinho, então, melhor o que é exatamente esse livro que a gente fala. Algumas características da Bíblia. Bom, primeiro, quem que é o autor da Bíblia? E aí ganha o prêmio quem acertar. Deus, exatamente. Quem foi? Parabéns. Passou de ano. A Bíblia, você pode dizer o seguinte: Deus é o autor da Sagrada Escritura. A verdade divinamente revelada que os livros da Sagrada Escritura contêm e apresentam foi registrada neles sob a inspiração do Espírito Santo. Quem diz isso é o Catecismo da Igreja Católica, tá? No número 105. Se vocês quiserem depois dar uma conferida, o Catecismo vai explicar isso até... Tem metade do parágrafo só, outra metade aprofunda um pouquinho mais esse tema. Mas, eu falei lá agora há pouquinho, né? São 40 geógrafos, 40 então pessoas distintas que escreveram. Como é que eu posso dizer que Deus é o autor? Da mão de Deus não saiu nenhum desses textos, diretamente. Né? Por inspiração. Do mesmo modo que, assim, um arquiteto, você pode dizer, a obra é do arquiteto. Você olha um prédio, olha uma casa, você fala, o arquiteto é o autor dessa obra. Não é ele necessariamente que pegou concreto, tijolo e construiu. Outras pessoas construíram, mas sob a inspiração, ou sobre a ordem, ou sobre o que o arquiteto determinou que deveria estar escrito, deveria ser construído lá. A Bíblia também. Ela é escrita diretamente pelo escritor. Indiretamente, e sob a inspiração, por Deus. Então, a gente faz essa segunda pergunta relativa até a primeira. A Bíblia contém erros? Se eu tenho fé e eu acredito que o autor é Deus, eu acho que não. Mas, por outro lado, você respondeu sim. Então, vamos entender. Tiveram muitas traduções, então entende-se que pode ter se perdido algumas coisas, tal, já no ponto de vista. Não, claro, e eu acho super interessante, porque até vocês leram o capítulo 1, 2, 3 de Gênesis. Aí eu já estou pensando, poesia, né, do qual fala que o mundo foi criado há 5.000 anos, né? Mais ou menos, na verdade, 1, 2 e 3 não vai ter esses números, mas se for seguindo um pouquinho mais para frente, vai dar mais ou menos 5.700 anos, se você somar a quantidade de anos até hoje. Não é à toa que os judeus comemoram o ano 5.700. Na verdade, eu acho que até o Ano Novo Judeu não está muito longe agora, é lá por outubro, se não me engano, e comemora-se o número de anos desde a criação do mundo no Gênesis. Significa que o mundo foi criado há 5.000 anos? Não, eu acho que a Terra foi criada há alguns bilhões de anos atrás, mais do que isso. Então, como é que eu posso dizer? Na verdade, eu vou responder essa pergunta. A Bíblia não contém erros. Ela é inerrante. Esse termo é importante. Os autores sagrados escreveram sob a moção do Espírito Santo.
de modo que tudo que afirmam foi querido por Deus e foi para a nossa salvação. Essa frase aqui, a gente tirou de um texto chamado Dei Verbum, é um texto escrito no Concílio Vaticano II, que, nesse caso, ele é particularmente escrito sobre a Sagrada Escritura. Dei Verbum significa, literalmente, palavra de Deus, em latim. E que lá eles explicam, a Bíblia não tem erros. Só que ela não é nem um livro científico, né? Nem um livro, vamos dizer assim, histórico, nem... ela é outra coisa. Ela não é para você ler dizendo assim, nossa, então, se tem a narração da Arca de Noé, significa que houve um dilúvio que a Terra foi inteira inundada. Não necessariamente. Foi histórico esse fato. O histórico fato é que Deus quis que estivesse escrito a palavra do jeito que ela está escrita. Tá? Histórico fato é de que Deus quis que a narração do Gênesis fosse escrita do jeito que ela está. Que quis que tudo que tivesse lá foi escrito do jeito que está escrito e que foi preservado até hoje para a gente. Isso é certeza de fé. Tá? Agora, Deus se usa dos autores. Deus se usa da inteligência dos autores. Se usa da limitação dos autores. Se usa da visão do mundo dos autores. Né? Então, a mensagem que está lá, a gente tem certeza, pela fé, que é exatamente o que Deus queria que a gente ouvisse. Só que Deus respeita a nós. Ele faz a obra dele através da gente. Isso vai ser uma coisa comum que a gente vai ouvir várias e várias vezes ao longo desse curso. Deus faz a obra dele através da gente. Então, ele usou de autores para escrever a Bíblia. Esses autores escreveram no seu estilo, no seu idioma, na sua época, na sua sociedade, do jeito que eles conheciam. Pode falar. Aquela passagem que eles pegam uma espécie de monte de peixe. Ah, tá. Eles pescam exatamente. Era uma interessante. 153 peixes grandes, Evangelho de São João. Sim. Era a quantidade de peixes conhecidas na época. Exatamente, bem lembrado. Passagens. Vocês conhecem esse trecho do Evangelho ou não? Não, qual trecho? Ela comentou o seguinte, eu estava falando, o texto da Bíblia foi escrito de acordo com a visão de mundo que a pessoa que escreveu tinha, de acordo com a sociedade que ela vivia, de acordo com o momento histórico que ela vivia, de acordo com o conhecimento que ela vivia, de acordo com o que a pessoa via, mas sob inspiração do Espírito Santo, de modo que o que está escrito lá é o que o Espírito Santo queria que tivesse escrito lá. Aí a Mariana comentou o seguinte, tem uma passagem do Evangelho de São João, que aparece lá, os discípulos ficaram a noite toda pescando, não pescaram nada. Aí eles voltam e Jesus fala, eles não sabiam que era Jesus. Jesus está ressuscitado e fala para eles, joga de novo as redes. Aí eles jogaram as redes e aí encheu de peixes. E foi a segunda vez que aconteceu isso. Essa é a segunda pesca milagrosa. Quando eles levaram os peixes, aí aparece um número lá. Então, e tinha 153 peixes grandes. Isso fala na Bíblia. Então não tem nada que esteja lá à toa. Tudo que está lá tem um certo significado. E esse número 153, uma vez eu perguntei para o padre, o que significa 153? Por que não tinha 20? Por que não tinha 200? Porque tinha 153, tão precisamente assim. Aí ele falou para mim, vou pesquisar. Aí depois ele voltou e falou, por causa do seguinte, era um número de espécies de peixes conhecidas naquela época, naquela sociedade. Achava-se que existiam 153 espécies de peixes distintas. Então, eles quiseram colocar esse número para dizer, essa rede pescou todos os peixes, todos os tipos. Essa rede é a igreja, ela traz todas as pessoas
para perto de Cristo, porque a rede trouxe os peixes para perto de Cristo. A rede é a igreja, ela traz todas as pessoas para perto de Cristo. Então, ela tem uma analogia, e esse número está com essa analogia escondida, que da época quem leu entendeu, porque tinha a ciência da época que dizia aquilo. A gente hoje tem que fazer todo um estudo para descobrir exatamente. Mas isso a gente colocou para mostrar que os autores sagrados, Deus usa deles e respeita a visão deles para transmitir para a gente uma mensagem eterna, sagrada, que é exatamente o que ele queria que transmitisse. Ficou tranquilo? Estou perguntando. Essa aí é a submissão que, tipo, a gente estava lendo Gênesis, ela é uma história realmente, só que ela é uma forma de, tipo, o ser humano conseguir entender como surgiu. Porque também chegar antigamente e falar, ó, a gente evoluiu, teve pensamento crítico e é isso agora. Não poderia. Então, É certo que o que eu posso dizer, que o que está lá é o que Deus queria que estivesse escrito lá. O jeito que está escrito é como Deus queria que a gente contasse essa história. Eu vou mostrar no final da aula exatamente o que eu quero dizer com isso. Acho que aí vai ficar um pouco mais claro. Agora, se o mundo foi criado em 7 dias, ou se foi criado ao longo de milhões de anos, é outro assunto que eu não vou entrar nessa aula. Mas um pouco mais complicado de explorar. Vamos lá. Última pergunta. É possível surgir novos livros sagrados? É possível que amanhã, sei lá, imprima a Bíblia versão 2.0, não tem mais 73 livros, agora tem 78 livros, porque tem 5 livros a mais. Assim. É possível acontecer isso? Não é. A Bíblia é suficiente. Esse termo é importante também. A revelação, o que Deus queria transmitir para a gente, terminou quando morreu o último apóstolo. De lá, tudo que Deus queria transmitir para a nossa salvação está transmitido. De lá para frente, tudo que a gente sabe e faz é olhar para o que Deus revelou e aplicar para o nosso dia de hoje. E a visão de cada apóstolo. Né? Que às vezes se vê é muito parecido, mas é a visão de cada um. Tem as pequenas variações, por isso que a gente tem 4 evangelhos, né? Não tem um só. Pois não. Essa questão que a gente ouve muito falar de alguns livros, livros, né, nem todos os livros, né, é escrito inclusive pelos apóstolos, tem passagens que não estão inseridas na Bíblia. E tem os chamados livros apóstolos, né? A gente também pode falar muito, destacando muitas descobertas de novos verdadeiramente. Tem, pode ser pergaminho, sim. Ou textos, né? Tem manuscritos, tem fragmentos, tem... Na verdade, realmente tinha que ser isso mesmo, né? Mas, assim, o desenvolvimento, vamos dizer, mais histórico da Bíblia, eu não vou entrar muito agora, só para não perder, mas isso é uma coisa que eu posso explorar ao longo do curso. Tá? O que eu vou entrar é na parte que determina a questão da nossa fé, que está do jeito que foi colocado, querido pelos santos desde o início da igreja para hoje. A revelação fechou quando terminou o último apóstolo que teve contato com Cristo diretamente. Ali não tem mais nada que vá ser acrescentado. Pois não. Você tem que pensar por quê? Por conta do quê? Por conta do que o próprio evangelho fala que ele vai embora, e que quando ele subir, não sei se está essa semana que fala, né, que todos eles vão para o céu, e que aí eles vão fazer o julgamento final. É por conta disso? Como? Tipo, Jesus morreu, os apóstolos morreriam consequentemente depois disso todos eles subiriam aos céus, teria 12 lugares. Jesus prometeu os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E depois ele iria julgar todas as tribos, né? Sim. Então, meio que entende que quando eu voltar, a gente vai ter o grande julgamento, e aí Aí é o fim. essa explicação que a Bíblia não faz surgir novos livros sagrados, porque se alguém viajar muito, pode pensar assim, de repente,
tem Jesus Cristo no retorno e ele, assim, só estou aqui Não, Jesus Cristo, assim, na vinda, como ele veio da primeira vez, vai ser só o retorno do juízo final, o E aí fim a dos polícia tempos. manteria É. Mas, assim, o que a gente fala nesse ponto que a Bíblia é suficiente é no sentido de, por exemplo, existe uma religião americana chamada mormonismo, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Eles falam que eles falam que tem os 4 evangelhos e tem o 5º evangelho. Que o Joseph Smith, que é o fundador da igreja, ele encontrou, ele traduziu, e esse é o 5º evangelho de Jesus Cristo, no qual Jesus foi para a América do Norte, pregou para os índios, tem toda uma história bem maluca lá. Católicos, eu diria assim, todos os cristãos, desde os primeiros, desde aqueles que conviveram com Jesus, sabem que assim, a Bíblia terminou lá, não vai surgir. Então, esse aí não pode ser um livro autêntico. Né? Esse livro fala, por exemplo, que Jesus não é Deus. Então, já é mais um sinal que não é por aí. Então, assim, revelação em si, a gente já está revelado. Não tem nada de novo, em certo sentido, que Deus vai revelar para nós. No entanto, a gente tem que pegar o que ele revelou e entender à luz do dia hoje. O Papa lançou, uns meses atrás, uma encíclica sobre inteligência artificial. Não existia inteligência artificial na época dos apóstolos. Não existia nem 10 anos atrás, de certo modo, 5 anos atrás. Mas aí o Papa tem que olhar hoje e falar, nossa, surgiu uma coisa nova, que é importante, que vai mudar a sociedade toda. Deixa eu ver e analisar esta coisa nova à luz da revelação que Jesus deu para os apóstolos lá atrás, e explicar, então, como que a gente pode olhar para a revelação e entender o que é bom, o que é ruim dessa novidade. Desculpa, até aparições de Nossa Senhora, ela nunca fala coisas novas. Ela nunca revela nada novo, de fato. Não vai dizer assim, olha, eu lembrei que Jesus, na verdade, ele andou e tropeçou aquele dia, então eu fui lá e curei. Não, isso não está nas aparições de Nossa Senhora, não. Ela não fala assim, Jesus, além do que ele falou no Evangelho, ele falou também tal coisa. Não tem isso. Isso você não vai encontrar. Ela pode profetizar coisas futuras, dizer assim, olha, vai acontecer tal coisa, rezem, mas não traz novas revelações. Claro. No Gênesis, quando tem ali a criação, quando Deus tira a obra da mulher, né, e coloca as árvores, e a árvore da vida, ele fala para eles, né? Eu achei muito interessante isso. Aí, então, ele fala de várias coisas, eu acho, sabe? Traz para o dia de hoje. Eu vou chegar lá. Vai chegar? Eu vou chegar, pode deixar. Bem colocado. Qual é o grande enredo da Bíblia? Porque eu falei que é um livro coeso, há umas 2 transparências atrás, que é um livro, uma história bem fechada. Vamos entender um pouquinho melhor essa história da Bíblia como um todo. Né? A Bíblia, ela nos conta uma única grande história, na verdade. Apesar de ter sido escrito ao longo de muitos anos, muitos séculos até, por muitos autores distintos, mas essa história é uma história só, dividida em 6 atos. Primeiro ato, a criação. Esses vocês leram, capítulo 1 e 2 do Gênesis. Segundo ato, a queda. Vocês leram também, capítulo 3 do Gênesis. Então, você vê, vocês já leram, só para essa aula, 1/4 da Bíblia, vamos dizer assim. O terceiro ato, esse é grandão, é o povo de Israel. Tá? Porque, após a criação e a queda, Deus, Pai, vai criar um povo e prepará-lo para que, através desse povo, venha Jesus. Então, todo esse povo surge lá com Abraão, quando ele chama Abraão já tinha 80 e tantos anos, né? Não tinha tido filhos, a esposa dele tinha 80 e tantos anos, e Deus falou, você vai ter um filho. Imagina a novidade, assim, chega para um casal de mais de 80 anos e fala, agora vocês vão ter um filho. Teve um filho.
veio, de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, e de Jacó vieram 12 filhos. E esses 12 filhos são as 12 tribos de Israel. E dos 12 tribos vieram uma longa história. A gente está falando de Abraão 1.400 anos antes de Cristo. Desculpa, 1.600, 1.500 ou 1.600 anos antes de Cristo. 400 anos depois dessa história, o povo está escravo no Egito. Deus chama um novo profeta, Moisés, e faz o povo ser liberto da escravidão, atravessa o Mar Vermelho, e lá ele recebe as tábuas da lei, recebe os 10 mandamentos, fica no deserto 40 anos, depois entra na Terra Prometida, e ficam nessa Terra Prometida até o ano 70 depois de Cristo. Aí que eles... Mas então, resumi 1.000 e tantos anos em uma frase aqui. Beleza. Essa história do povo de Israel é metade do Gênesis até o fim do último livro do Antigo Testamento. O quarto e ápice da Bíblia é a vinda de Jesus. Tudo isso que aconteceu é uma preparação para esse aqui. Jesus vem ao mundo, tem a encarnação, o seu ministério, a sua morte e a sua ressurreição. Isso é o que aconteceu de mais importante na história da humanidade, o que aconteceu de mais importante na história do universo todo. Foram esses períodos. Pois não. Ô, Daniel, na vinda de Jesus já era anunciada a vinda de um Messias profetizada antes. Era o povo de Israel, não, o povo de Israel, ou era o tema também da vinda de Jesus? Então, o povo de Israel foi preparado para que o Messias pudesse vir. O Messias é Jesus. Então, o povo, Deus fez o povo, e preparou e separou esse povo, e ensinou esse povo, e falou, vocês vão ser um povo que vão adorar um único Deus, vão ser monoteístas, né? Vocês vão ter leis perfeitas que eu vou te passar, e passou os 10 mandamentos, vocês vão ter uma história, para que quando vier aquele que vai salvar toda a humanidade, a gente possa saber quem que ele é, possa reconhecê-lo, e toda a humanidade possa reconhecer. Então, a história do povo de Israel, ela é para que Deus pudesse se encarnar e vir ao mundo. Depois, o quinto ato da história da Bíblia é a igreja. O que Deus fez, ele deu para nós uma missão de levar a toda a humanidade. Então, para isso, ele fundou a igreja. A igreja é a continuidade da obra de Cristo em transmitir sua palavra, em transmitir os sacramentos, em levar a verdade de Jesus a toda a criatura, até o fim dos tempos. E o fim dos tempos é o último ato do nosso livro, que é a consumação quando for o fim, terminar toda a história que foi criada lá no Gênesis. A gente vai ter praticamente um ano e 3 meses de formação. Isso. Quanto tempo a gente vai se dedicar ao Antigo Testamento? Olha, vai ser tudo meio misturado, a gente não vai ter nada muito específico. Não vou contar aqui, não é um curso de Bíblia. Nosso curso é para a gente se preparar para receber o Crisma. Então, a gente vai focar muito na questão dos sacramentos, vai focar em várias questões gerais. Mas, óbvio que assim, a Bíblia aparece sempre, porque é importantíssimo para nós. O ápice dessa história, o motivo de existir a Bíblia é um só, Jesus Cristo. Tudo o que aconteceu foi para a vinda de Jesus, tudo o que acontece hoje é porque Jesus veio. Essa ilustração chama-se, se eu não me engano, é Jesus Triunfante, e ela é do Rê, o autor que depois, quem tiver curiosidade, não viu antes da aula, eu trouxe uma Bíblia aqui, que ela é ilustrada pelo Doré, uma Bíblia que pertence à minha avó, tem 140 anos aí. Então, quem quiser dar uma olhada de como é que são as ilustrações que ele fez, eu botei uma aqui para exemplificar, mas é muito mais bonita ao vivo.
venha depois da aula, quem pode dar uma olhada nela. Eu resumi, na verdade eu pedi para o nosso amigo ChatGPT resumir, um pouquinho de um exame geral de como é que foi a história da nossa salvação. Eu não vou detalhar agora, porque é muita coisa, mas eu vou detalhar o seguinte: tudo aponta para cá, para Jesus. Abraão, lá atrás, Deus formou uma aliança com ele para que ele pudesse ser o pai do povo de Israel, e do povo de Israel viesse o Messias. Ele também é o nosso pai na fé. A gente pode se chamar também de filho de Abraão. Moisés, ele abriu o Mar Vermelho para que o povo pudesse passar. Isso é um símbolo do batismo que Jesus iria instituir lá para frente, para a nossa salvação também. O rei Davi, que ele matou Golias, ele pequeno, né, fraco, vamos dizer. Ele foi lá e matou um gigante. É um símbolo de Jesus sozinho, destruindo o pecado. Todo o Antigo Testamento ele é um símbolo para Jesus. Né? O profeta Isaías, não só ele falou várias coisas, ele falou que uma virgem dará à luz a um filho, ele será chamado de Emanuel, que significa Deus está conosco. Ele está falando sobre Jesus, quase que explicitamente, falando sobre Maria. Ele narrou a paixão e morte de Jesus com detalhes, assim, chamam até de, entre aspas, o Evangelho de Isaías, escrito 700 anos antes de Cristo. Então, depois vocês vão ter as transparências, vão poder explorar um pouquinho, inclusive quem tiver curiosidade, lê essas passagens e aprofundar. Em resumo, o que eu quis dizer é que toda a Bíblia ela é centrada em Jesus. Então, tudo que tem escrito lá é para a gente conhecer Jesus, para a gente amar Jesus, basicamente. E, por fim, vou começar agora. Até aí tá tudo certinho? Vou começar uma exploração, uma explicação daqueles 3 primeiros capítulos do Gênesis. E ver como é que eles conseguem, vamos dizer assim, resumir essa aula aqui com relação à profecia sobre Jesus, como é que as coisas foram previstas no Antigo Testamento, cumpridas no Novo, e etc. Para ilustrar essa aula, eu botei isso aqui, um vitral de uma igreja super bonita. Alguém já foi para Orlando, lá nos Estados Unidos? Disney, Orlando? Tem uma igreja lá perto. Quem for, visite essa igreja. Chama Maria Rainha do Universo, né? Mary Queen of the Universe. Ela tem uns vitrais maravilhosos. Esse vitral eu achei muito bom, porque ele mostra todo o Gênesis ilustrado, assim, né? A gente tem aqui em cima a formação do homem, Adão e Eva no paraíso, a tentação, né? Eles virem que eles estavam nus, Deus deu roupa para eles de pele de cordeiro, o que era uma árvore frondosa virou uma árvore seca por causa do pecado. E aí lá em cima um próximo capítulo que a gente não chegou a ler ainda, que é Caim e Abel. No centro, ilustrado com Maria. Ela está esmagando a serpente. Isso vocês leram, né, no capítulo 3 do Gênesis, que a mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Ela está coroada com uma coroa de 12 estrelas e tem a lua embaixo dos pés. Esse é um símbolo do Apocalipse, capítulo 12, que descreve Maria desse modo. Então, eu achei muito bonito. Assim, eu acho que a arte, quando ela completa a leitura, ela dá um entendimento muito maior para a gente, né? A gente ama mais as escrituras quando a gente completa ela com a arte. Então, eu trouxe isso para ilustrar o que eu quero falar sobre os 3 primeiros capítulos do Gênesis, tá? Eu vou pedir a ajuda de alguém que vai me ajudar, na verdade, 2 pessoas. Um vai me ajudar a ler umas partes do Gênesis e outro vai me ajudar a ler o
Evangelho de João que tem a ver. Então, eu queria 2 voluntários. Por favor. Está com a Bíblia aí, né? Ah, tá ótimo. Eu botei no... Abre no Gênesis aí, porque eu vou seguir os versículos do Gênesis. Eu vou pedir para alguém ler o Evangelho de João. Alguém, se ninguém se candidatar, eu escolho. Tá bom. Você está quando? Bom, é o Evangelho de São João. Você consegue achar rapidamente? Ah, já tem prática. Já tira de letra. Sim. Já achei. Coloca aqui. Primeiro. Então, vamos lá. Lê o capítulo, o primeiro capítulo do Gênesis, versículo só 1, 2 e 3. Versículo, você sabe como é que funciona, né? Beleza. Então, João 1, segura ele um pouquinho aí. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É isso aí. Deus disse, faça-se luz. E a luz foi feita. Tá ótimo. A gente lê nesse trecho que no princípio, olha que interessante. No princípio, estava tudo disforme, havia um caos, vamos dizer assim. Só que a terra era disforme, mas tinha Deus, que é apresentado o Espírito pairando sobre as águas, e Deus pronuncia a palavra. Quando ele pronuncia a palavra, faça-se a luz, essa palavra realiza aquilo que ele pronuncia. A luz surgiu. Conseguiram pegar esses elementos? Lê o comecinho do Evangelho de João. Primeiro capítulo, primeiros... Deixa eu achar exatamente até onde vai. É capítulo 1. Começa. Pode começar. João. João 1. Esse mundo de João. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. É mais ou menos assim. Posso ler? Pode ler, pode ler. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus. No princípio era a palavra. É. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Então, vocês estão entendendo? Eu continuo, só mais um pouquinho. Nela havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a dominavam. Vocês veem o que acontece? Deus Pai, criando o universo, Espírito pairando sobre as águas, Deus pronuncia uma palavra e faz-se a luz. São João, 1 milênio e tanto depois, vai falar, essa palavra é Jesus. Lá está manifestada a Santíssima Trindade. Tem o Pai criando, o Espírito e a palavra que pronuncia o próprio Jesus. Então tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo presentes na criação do universo. Né? Essa palavra, até a princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Sim, estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, nada sem ele. Tudo foi feito por meio dele. Você vê nos próximos versículos do Gênesis 1 que Deus continua falando, faça-se o céu, o firmamento, faça-se as águas de cima e as águas de baixo, faça-se. E quando ele fala, as coisas acontecem. E São João vai falar, tudo foi feito por meio dele. Então está falando, essa palavra é o próprio Jesus. Então, onde João tirou isso, hein? Ele estava do lado de Jesus. Jesus falou para ele. Jesus fala para ele, e na hora que ele vai, ele não escreveu naquele momento. Tá? Ele foi escrever algumas décadas depois. Aí vem o Espírito Santo e escreve. Então, vamos ler agora rapidamente a criação do homem.
Ainda no Gênesis 1, versículo 26 e 27. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, animais domésticos igualmente. Da mesma forma, todos os animais se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Vocês veem que Deus está criando. Quando ele chega na hora de criar o homem, ele está, faça-se, 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 É, façamos o homem. Ele coloca no plural, não é mais singular. tem alguém com ele. Já é na Trindade criando o homem em particular, o ser humano. Porque ele não cria, ele cria as coisas, o ser humano, ele cria a imagem e semelhança do próprio Deus. Então tem uma coisa mais profunda. A gente vê isso. Não, vamos ver o segundo, tem um segundo relato da criação um pouquinho mais, que é no capítulo 2 do Gênesis, versículo 7. Que aí fala do barro. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida. O homem se tornou um ser vivente. Interessante, né? Deus pega e faz do barro o homem. A gente vai encontrar isso depois? Vai encontrar isso no capítulo 9 do Evangelho de São João. Se eu for rápido para chegar lá, beleza. Senão eu vou contar, só para não perder muito tempo. É uma pergunta. Dentro daquilo lá que você tinha conhecido a narrativa, onde que se encaixam os genes? Nos? Você estava falando... Os genes, ele se encaixa em coisas, a biologia ele se e encaixa em tal. parte, tal. Eu não sei. A gente vai... Eu posso explorar um pouquinho mais essa questão para você, porque ela não é uma questão, assim, tipo, misturar a questão científica com a questão da narrativa. Não, eu estou pensando por esse ponto, não, porque para mim, quando veio o pó, para mim, está mais ligado aí ao mesmo impossível, porque do nada ele vai... Novamente, é uma narrativa para a gente poder compreender que Deus fez o homem do jeito que ele queria que fizesse, que refletisse a sua imagem. Então, essa é uma narrativa. Agora, por outro lado, o próprio Deus Jesus pega no Novo Testamento e tira do chão pão, multiplica pão. Então, quer dizer, para Deus não é também muito problema fazer isso. Jesus falou que o pessoal fala, eu sou filho de Abraão. Se Deus quiser, pega essa pedra e transforma em filho de Abraão. Não é problema nenhum para Deus. Então, a gente pode explorar um pouquinho mais depois essas questões. No capítulo 9 do Evangelho de João, Jesus vai lá e encontra um cego de nascença. E aí ele pega e faz uma coisa meio curiosa. Ele pega a terra, pega um pouco de terra, cospe, faz barro e coloca nos olhos do cego, e o cego passa a enxergar. Por que ele faz isso? Falei, na Bíblia não tem nada à toa. Com o barro, ele está mostrando, eu fiz parte da criação. Eu estava lá quando a gente fez, quando Deus fez o homem do barro. Então ele estava mostrando, olha, eu sou Deus. Não diretamente, não estava falando isso, ele estava mostrando com o seu ato a sua participação na criação do ser humano. Ele estava criando os olhos do cego que não tinha olhos quando ele nasceu. Essa é a interpretação de hoje. Essa é a interpretação que a gente tem, que os santos sempre tiveram dessa passagem. Ele usou desse recurso do barro para que ele pudesse mostrar que ele é o Criador. Né? Tem outro cego que ele cura também, isso não foi da outra maneira. Ele impõe as mãos. Né? Tem outro, tudo tem um motivo. Ele era cegado, e o outro nasceu cego. Exatamente. Inclusive, esse segundo ele tem que fazer 2 vezes. Né? Na primeira vez ele sai enxergando ainda mal, depois ele faz... Tudo tem um motivo. Pode ter certeza que tem explicações muito profundas para cada um desses. Que não dá para explorar agora. Algum dia a gente vai ver.
Vamos ver sobre a queda, porque isso é bem importante. Capítulo 3, versículo 1 a 7. A serpente é o mais astuto de todos os animais do campo. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Ó não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido. Comeu igualmente. Então, os seus olhos abriram-se, vendo o que estava no moço, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tantas para si. Então você vê Adão e Eva, estavam lá no paraíso. Deus falou, vocês podem comer do fruto de todas as árvores, mas não podem comer do fruto da árvore do bem e do mal. Porque quando comerem, o que ia acontecer? Morrer. Eles comeram do fruto da árvore do bem e do mal? Eles morreram? Quem acha que eles morreram? Quem acha que eles não morreram? Quem não sabe, não responde. Quem não levantou a mão, não sabe. Na verdade, Deus falou que eles iam morrer, eles morreram. De fato. Só que eles continuaram vivos falando com a serpente. Como que é isso possível? Não é à toa que tem um negócio chamado pecado mortal. A gente tem a nossa vida biológica, a gente tem uma vida espiritual. A vida biológica, inclusive no grego, tem duas palavras distintas para isso. Tem uma que chama bios, que é a vida biológica. Essa vida, até o nome biológica por causa do bios. E tem uma outra vida que chama-se zoé, que é uma espécie, a tradução que faz às vezes é vida em plenitude. Essa é a vida espiritual. E essa que é perdida pelo pecado. Tá? Essa morte significa que você não pode mais conviver com Deus porque você se tornou inimigo de Deus. Quando Adão e Eva desobedeceram, olha como é que é a tentação da serpente. A Eva estava lá de papinho com a serpente, Adão estava do lado, né? Ela já pegou a fruta. Então Adão, ao invés de proteger, não, ficou lá ouvindo também o papinho da serpente. A serpente falou: por que vocês não podem comer? Ah, porque Deus falou que se a gente comer, a gente vai morrer. A serpente, não. Deus, na verdade, Deus está com medo de vocês. Ele falou: Deus bem sabe que quando vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, pode comer, vocês vão ficar poderosos. Vocês vão ficar, né, vocês vão ficar que nem Deus. Aí eles acharam, pô, isso aqui é interessante, é bom comer. Desobedeceram. Quer dizer, não é só um pecado, é um pecado de ganância, é um pecado de orgulho, é um pecado grave a ponto da consequência toda que teve, né? E a gente entende a gravidade de algo, por exemplo, a gente entende a gravidade de uma doença olhando para o remédio que a combate. A gente entende, por exemplo, uma pessoa vai no médico e fala, eu estou doente, o médico vai falar, toma uma aspirina e você vai ficar bem. O remédio é fraco, você entende que a doença é fraca. Você vai no médico e fala, eu estou doente, me sentindo mal, o médico fala, nossa, você vai ter que fazer uma operação e fazer depois quimioterapia, radioterapia. Você entende que pela força do remédio que você vai ter que tomar, a gravidade que você fez é algo muito maior. Esse pecado foi retirado pela encarnação do Filho de Deus
e a morte dele numa cruz. Aí você entende a gravidade do que Adão e Eva fizeram. Teve que vir o Filho de Deus e morrer numa cruz para nos libertar desse pecado que entrou naquele momento. É um pecado que as pessoas continuam a cometer hoje em dia? Sim. Sim. Porque se conhecer o bem e o mal significa você dizer o que é bem e o que é mal para você mesmo. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, isso aí era pecado antes, mas agora não é mais. Né? Ou tal ato assim, o meu Jesus me deixa eu fazer isso aí. O Jesus dos outros não deixa, mas o meu Jesus dele. Quem fala isso pode estar, em certo modo, dizendo, eu sei o que é o bem e o mal, eu sei o que é certo e o que é errado. Eu não vou ouvir o que Deus falou, eu vou ouvir o que eu quero falar. E esse é um pecado gravíssimo, que é o pecado de Adão e Eva também. E as consequências foram terríveis. A inocência que eles tinham, e, por exemplo, eles andavam nus e não sentiam vergonha disso. Eles eram inocentes. Aí, quando eles caem em si no pecado, eles vão lá e arrumam umas folhinhas para tentar se cobrir, porque eles estão com vergonha de quem eles são. Pecado causa isso. Pecado é uma coisa feia que as pessoas têm vergonha de cometer. Aí, bom, essa pergunta eu fiz. Vamos continuar a leitura para ver o que mais acontece. Desculpa, pode falar. Quando Jesus diz que ele tem que partir para deixar o Espírito com a gente, preparar depois, está se referindo ao Espírito Santo ou é mais referente à emissão desse pecado? Não, é o Espírito Santo. Nesse caso que você está falando, né? É bom que eu vá. Esse discurso todo está no Evangelho de São João, capítulo 14, por aí. É o discurso pós a última ceia. Eu vou voltar a ele no curso várias vezes. Então, é uma coisa que a gente vai olhar ao longo desses meses aí. Mas a vinda do Espírito Santo é depois para a expansão da igreja, poder levar o evangelho a toda criatura, a todo o resto do mundo, porque os apóstolos estavam morrendo de medo, escondidos lá depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, e só quando vem o Espírito Santo é que eles têm coragem de sair por aí. A gente está aqui nessa aula falando graças a ter acontecido isso. Mas só vou continuar para não esgotar meu tempo aqui. Eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, passeavam no jardim, a hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe, como estás? Ele respondeu, ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, estou nu e ocultei. O Senhor Deus disse, quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido comer? O homem respondeu, a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto, e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher, por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastro sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém, eu te entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Então, a gente vai ver isso aí. Era uma profecia já sobre Maria. Já vai botar ódio entre a serpente e a mulher. E, de fato, assim, tem alguém que o demônio mais odeia é Maria. Né? E mais teme também, porque quando as aparições de Nossa Senhora, quando aparece, o demônio foge imediatamente. E ela está prefigurada nessa passagem, quando diz que a descendência da mulher
Se você for ver, a única pessoa que é descendente, humanamente falando, só da mulher, é Jesus de Maria. Porque o pai de Jesus é Deus Pai que está no céu. Não existe mais ninguém que não tem um pai e uma mãe. Humanamente falando, só Jesus que só tem uma mãe e o Pai Celeste. É uma profecia um pouco oculta, mas que depois foi revelada pelos santos que analisaram esse texto e lembraram. Tanto que aqui nessa ilustração, né, que eu coloquei, está Maria esmagando a cabeça da serpente, fazendo sentido com isso que que acabamos de ler. Um pouquinho depois, não sei se dá para chegar até ali, eu acho que é no Gênesis 3:21. Só ler esse parte, que essa parte é muito importante. O Senhor Deus fez para Adão, sua mulher, umas vestes de peles e os vestiu. Adão e Eva ficaram com vergonha do pecado que tinham cometido. Fizeram para si roupa feita de folha de figueira. Roupa de folha de figueira funciona? Serve para alguma coisa? Depois de um tempo, você não adianta se tentar se tapar com folha de figueira, não vai funcionar, não vai dar certo. Deus vai lá e faz roupas de pele de um animal, provavelmente cordeiro, que era o que usava para fazer roupa, na época que foi escrita o Gênesis. Essa funciona? Essa protege? Até no desenho aqui puseram a roupa de pele de cordeiro. Só que, imagina, para o animal dar a pele para poder tapar, essa roupa foi tapar a vergonha que Adão e Eva sentiram, cobrir o pecado deles. Para um animal, o animal teve que ser sacrificado para que a pele dele pudesse cobrir o pecado que eles cometeram. Tá? Esse cordeiro é uma profecia de Jesus, que iria morrer inocente para cobrir o nosso pecado, que está escondida lá no Gênesis, só foi ser entendida quando os apóstolos viram Jesus morrendo na cruz. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. A gente fala na missa, Cordeiro de Deus tirar os pecados do mundo. É o Cordeiro que dá para a gente a sua pele, né, que se sacrifica na cruz para que a gente possa ser livre do pecado. Então, é assim, resumindo um pouco aqui, toda a Bíblia, ela é um livro voltado a Jesus. Tem profecia lá no começo apontando para Jesus, tem profecia no meio dele apontando para Jesus, tem a história de Jesus e tem a história da igreja levando as pessoas até Jesus. Tudo é centrado na pessoa do Filho de Deus. Então, com esse pensamento que eu queria meio que concluir a aula de hoje, mas eu vou abrir para as últimas perguntas, para quem tiver. E perguntar primeiro também uma coisa só. Vocês aprenderam alguma coisa nova na aula de hoje? O que vocês aprenderam de interessante? Quem aprendeu? Você falou, foi a primeira que concordou. O que você aprendeu assim? Está fervilhando tudo aqui. Agora, esse final, por exemplo, esse fechamento que você fez com o primeiro, esse entendimento que na missa repete tudo isso, né, através da criação, todo esse ciclo, da origem de pecado. Quer dizer, eu sabia de uma forma muito superficial. Então, esse aprofundamento, esse entendimento faz toda a diferença. Obrigado. Eu vou começar a fazer isso, pedir para vocês me resumirem a aula para mim, já porque é muito mais eficiente do que eu continuar falando. Perguntas? Daniel, assim, eu não conseguiria sozinho ler a Bíblia e conectar, por exemplo, com a cura do cérebro com a criação, com Jesus participando da criação do homem. Como que a gente consegue obter esse conhecimento? De onde? Foi uma excelente pergunta. Eu vou responder na aula que vem. Eu tenho uma outra. A moça falou, né, de um trecho de uma escritura falando que
Jesus tinha separado espaço para os 12 apóstolos, né, na mesa. Por que 12? São 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, e Jesus, Deus, usa símbolos, números, como símbolos para ajudar a gente a entender a mensagem. Mas e Judas? Judas é um dos 12 apóstolos. Mas ele não vai para o céu. Não, por isso que depois que ele se enforcou, o que os apóstolos fizeram? Colocaram outro no lugar. Eles se reuniram e falaram: é importante o número de 12 apóstolos. Vamos ver quem vai substituir o Judas e escolheram Matias. Está nos Atos dos Apóstolos, logo no começo. Eu estava olhando aqui em João, capítulo 8, né, versículo 51, tem uma frase muito interessante que eu acho que remete ao Gênesis. Jesus está conversando com os apóstolos e ele diz: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Deus tinha dito, a palavra dele para Adão e Eva foi: não comes a árvore, né? Né? Eu fruto do bem e do mal. Nós, hoje em dia, a nossa vida, né, hoje está muito voltada para isso. Né? Tem a palavra de Deus já na Bíblia, todo mundo tem acesso, se quiser, enfim. Mas as pessoas, mesmo assim, como você falou no início, a ganância, né? a ambição, o egoísmo, né? A falta de fraternidade, são coisas do mal mesmo, né? São ao contrário, né? Que Jesus pregou. Então, a morte, aqui que ele está dizendo, é a morte, como você falou, né? A morte do bem, né? Da proximidade, da espiritualidade. Não é isso, não. Também. É uma boa explicação. Não, entender isso que você falou, tem uma mensagem, né? Sim. A morte não é a morte da nossa pele, do nosso corpo, é a morte da nossa alma. E essa morte aqui a gente vai ter, mas o importante é depois que a gente vai depois, se a gente vai ter a vida eterna, se a gente vai morrer, e vai tentar a morte que a da mulher. Essa morte. Sim. Perfeito. Bom, quando vocês colocam melhor do que eu, que é para ser colocado. Bom, gente, como eu falei, quem tiver curiosidade de ver a Bíblia aqui, que eu gosto muito dela, minha avó deixou para minha mãe me deu de presente, é uma coisa valiosa para mim. Ela tem as ilustrações, acho que eu expliquei um pouquinho, quem quiser, tiver mais curiosidade de ver, pode vir dar uma olhadinha aqui. Quem tiver com a lista de presença, traz para cá. Quem não assinou, assine, por favor. Mensagenzinha para quem está vendo online, me manda depois o nome para eu marcar a presença também, tá? E é isso aí. Vamos terminar com uma oração? Ótimo. Sempre termina com uma oração voltada a Nossa Senhora, nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.